Deus é o nosso maior Pai, o único Pai, e é Ele que tem nos mantido de pé, é Ele que tem nos provido tudo aquilo que necessitamos. E o Salmo 100 nos diz: celebre com alegria ao Senhor todas as povos, sirvam ao Senhor com alegria, com gratidão. Apresentam-se diante dele com cântico as suas ofertas. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele pôs as portas com ações de graças e os seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Como não servir Deus como esse? O Salmo 100, ele nos convida a servir ao Senhor com alegria e entrar na sua presença com ações de graça. Esse momento de oferta, que é um momento de adoração também ao Senhor, não é simplesmente nós entregarmos alguma quantia, é estarmos expressando nossa gratidão a Deus, e sabemos que tudo que temos, tudo que possuímos, vem dele. Nossa família, nosso trabalho, a nossa vida pertence ao Senhor. E o salmista ele declara: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e que Ele somos. E o salmista ele termina dizendo: porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua fidelidade que estende-se de geração em geração. Amado, esse momento de oferta não é só você sair do seu canto e ofertar aqui. A tua oferta é você ter um sentimento de gratidão, porque Deus tem nos deixado de pé, tem nos mantido de pé. Deus tem nos provido tudo aquilo que necessitamos. Então a oferta é simplesmente uma gratidão a Deus, porque podemos dizer: Senhor, obrigado pelas provisões, obrigado por nos manter de pé. Então que essa noite você que está aqui e trouxe a tua oferta, com gratidão, você vai vir e entregar na casa do Senhor. E talvez você vai falar: irmão, mas eu não tenho oferta. Mas a palavra de Deus diz: a tua vida é uma oferta do Senhor. Porque quando você oferta a tua vida, você também está ofertando o sacrifício do Filho e agradar ao Senhor. Então esta noite, a tua gratidão, sirva ao Senhor, em nome de Jesus.
Senhor Deus Pai, dá aqui, Senhor, as ofertas dos teus filhos aqui no chão, Senhor. Consagre essa oferta para o mantimento da tua obra, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor, que está aqui. Faça multiplicar, Senhor, a esperança, a alegria e a paz na vida dos teus filhos, Senhor. Em nome do teu amado Jesus, te agradecemos pela tua oportunidade. Amém. Aqui também, Senhor, o céu, o Filho. Pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Usa o teu Filho nessa noite, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor, para alimentar o teu rebanho do teu pastoreio, Senhor. Que teu filho aqui, Senhor, faça a palavra brotar nos nossos corações através do teu poder, Senhor. É o pedido e a oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Paz, graça, amém. Uma boa noite a todos. Amém. Que você está aqui, pode aproveitar sempre para o povo que você está. Amém. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e dizer também que eu imagino o esforço que cada um fez para estar aqui. Todos nós temos muitas coisas a fazer. E nós deixamos essas coisas bastante. E isso não pode passar despercebido. Então, eu peço a Deus que Cristo Jesus abençoe cada um por ter escolhido estar aqui. Amém. Por estar aqui, por ouvir a palavra de Deus. E isso é importante. Eu gostaria que todos os cursos agradecer a cada um por esse estudo, por essa vitória, estar aqui. E cada um de nós sabemos que Deus, isso não é esquecido aos olhos de Deus. Então se sinta à vontade, tá? Eu peço que me ajude também a compreender alguns textos aqui. Hoje eu estou dividindo o tempo com o pastor Rezac, neste domingo, onde aí os pais estão em alta. Mas se ele breve, vai dar tempo. Você vai dizer. E a princípio, irmãos, eu gostaria de ler um texto que encontra-se no capítulo 15 de Lucas. E esse texto é muito conhecido de vocês. Vocês devem ter ouvido já esse texto bastante vezes. Só que a palavra ela é viva e eficaz, né? como diz Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Então, o Evangelho de Jesus ele é atemporal. Ele serviu lá, ele disse muito lá, há mais de 2000 anos atrás, mas ele vai dizer até a vida do Senhor Jesus. Isso todo o Evangelho do Senhor Jesus. Então, por mais que todos já tenham ouvido esse texto, e lido também esse texto, a gente acaba descobrindo coisas mais novas do que a palavra revela para a gente. E é o que nós vamos ver hoje. E eu gostaria de ler o versículo 1 e o 2 do capítulo 15 de Lucas. E isso eu vou ler, depois eu vou ler o 22 do 11. Estamos aí no capítulo 1. Então, eu queria deixar como variante esses dois versículos a princípio, onde diz que todos os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvir. Todos os publicanos e os pecadores. Não foram os doutores da lei, não foram os fariseus e não foram os saduceus. Então todos os pecadores e publicanos que eram considerados como os gentios nessa época se aproximaram para ouvir Jesus. E aí no versículo 2, contudo os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse é o homem recebendo pecadores e come com eles. Aí esses doutores da lei, esses letrados da época da religião, criticavam Jesus por isso.
Mas em outro versículo, em outro capítulo também, né? Tem Lucas, no capítulo 5, e versículo 30 de Lucas também. Só para a gente reafirmar essa questão. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus, porque vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores. Vejam que essa intervenção dessas pessoas que deveriam proteger, essas pessoas que deveriam dar mais esclarecimentos da palavra de Deus, eles tinham um certo, eu vou dizer, para não dizer preconceito, mas uma separação dos pecadores e dos publicanos. E por isso, nesse capítulo 15 de Lucas, aí a gente vai voltar lá, Jesus disse 3 parábolas. A primeira foi a ovelha que se perdeu. Aí a segunda, no mesmo capítulo, Jesus vai falar da dracma perdida, mas perdeu em casa. E por último, Jesus vai falar de um homem que tinha 2 filhos. E aí, no título dessa parábola, tem lá escrito, né? Parece que filho pródigo. Mas não foi Jesus que disse isso, não. No texto também não está escrito isso, não. E aí a gente vai ler, eu vou ler do versículo 11, do capítulo 15 de Lucas, até o 22. Até o 22. E aí, depois de nós lermos, aí agora eu vou entrar com o devido processo legal para analisar esse texto. Versículo 11 até o 22. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Pode ser. Até o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Plural. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrabeiras que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, tratarei como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu e o abraçou fortemente. Eternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam o melhor roubo e vistam nele, colocam-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Aí a gente volta para o 11, gente. Então, aí esse filho mais novo desse homem disse ao pai:
E aqui a gente vai começar a ser mais justo na letra, na palavra. Ele pediu o que lhe pertencia. E ele pediu o que lhe pertencia ao pai, parte da sua herança. Então, de antemão, esse filho mais novo, ele não fez nada de errado até aí. Foi consensual, era legal, era parte dele, e ele pediu. E o pai dividiu essa herança entre eles, os dois filhos. Os dois filhos. A Bíblia diz que pouco tempo depois, aí esse jovem, esse filho mais novo, partiu levando parte da sua herança e foi para uma terra muito distante. Mas duas coisas aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque nós temos ouvido muitas histórias, algumas pregações também a respeito desse jovem. Mas eu quero dizer para vocês que desde o início ele foi muito honesto. Primeiro, ele pediu o que era devido. Aquela herança pertencia a ele. Tanto é que o pai consensual, o pai honesto, esse pai provedor, o deu parte entre eles. Então, a forma que o filho saiu de casa com o seu bem era um direito dele. Era um direito dele. E ele partiu dali. Bom, eu tenho que lembrar que na questão judaica, na comunidade dessa época judaica, quando o filho pedia parte da herança com seu pai ainda vivo, era contraditório a essas leis. E tinha os anciões judaicos, e eles eram responsáveis por fiscalizar essa comunidade, o comportamento. Daí a razão que o filho saiu para um lugar muito longe. Não foi ali que ele estava exercendo a sua vida depois de adquirir a sua herança. E o filho partiu para o monte. Olha que filho, olha que consciência ele já tinha. Eu não posso envergonhar meu pai aqui. Meu pai é um membro de comunidade. E ele partiu para um lugar longe, diante desse fato, diante dessa contradição que ele resolveu fazer em relação à lei judaica. Pois bem, nessa terra longínqua, a Bíblia diz, lá no versículo 4, 5, do mesmo 15 de Lucas, que ele não, 15, 4, versículo 4, do mesmo 15, do mesmo capítulo 15, o capítulo 15, versículo 4 de Lucas. Isso, das ovelhas. E aí eu quero o 14. O 14. O versículo. Sim. E aí, esse filho lá, bem distante, ele adotou uma vida desregrada. Ora, ele já estava longe. Ele tinha uma boa vida quando ele vivia com seu pai. E aí a gente vai ver versículos depois que ele tinha uma vida bem abastada. Não faltava nada. E ele foi diante desse descontrole de gastar o seu dinheiro. E aí também o texto não diz de que forma ele gastava o dinheiro. Eu não posso colocar aqui que ele foi para a bebedeira, que ele foi para outras diversões gastar seu dinheiro, porque no texto não tem. A Bíblia diz, de 4 e 6, segundo os Coríntios, que nós não devemos ir além do que está escrito. E a palavra é viva e eficaz para que tenha seu efeito devido. Não adianta eu querer imaginar e colocar aqui suposições para que isso fique mais atraente, comovente. Não, o texto não diz como esse filho gastou seu dinheiro.
diz que ele não tinha controle. Como ele tinha uma vida abastada e nada lhe faltava, ele tinha que gastar seu dinheiro e isso ia custar. Porque lá na casa do pai, quem provia isso tudo era o pai. Mas agora ele estava só. Agora ele estava gastando o dinheiro dele. E de onde se tira e não coloca? Acaba. E para piorar, o texto diz que nessa época, essa terra sofreu de uma fome, sofreu de uma crise tremenda. Tanto é que quando o dinheiro dele acabou, ele teve que procurar trabalho. E aí ele procurou um cidadão, a Bíblia diz que um cidadão da região, que ele procurou trabalho, colocou ele para apacentar porcos. E nesse momento que ele estava apacentando porcos, que os porcos estavam comendo as vacas, né? Ele sentia fome, mas ninguém lhe dava nada. E porcos, depois a gente vai ver uma relação de porcos com os judeus, que era o pior animal. Era o pior animal para os judeus. E aí, mas muita gente acha que isso veio de uma passagem quando Jesus expulsou o demônio de uma pessoa, e era a legião, e essa legião pediu para que entrassem os porcos. E depois que entrou os porcos se precipitaram, morreram afogados. Mas não é dessa razão. A questão dos porcos é muito lá atrás, é lá nos livros metapêuticos, é um outro livro para a gente entender isso. Mas vamos lá. Então ele sentiu muita fome. Aí ele lembrou do pai, da bondade do pai. Aí ele lembrou, ele recordou de como era a vida com o pai. Do pai. E aí eu posso dizer, nesse texto, que o pai era amoroso, que o pai era bondoso, que o pai era um provedor, que o pai era justo, que o pai amava todos de uma forma, inclusive os seus empregados. E aí ele lembrou, e ele falou que na casa do pai dele, os empregados lá que trabalhavam, tinham pão de fartura. Então toda essa crise desse filho, e que é normal, até aí, para mim, segundo o texto, tudo é normal. O dinheiro era dele, a herança era dele, ele não prejudicou ninguém, porque ele gastou o seu dinheiro, e você gasta o seu dinheiro de forma que você quiser. Não existe um padrão para que você gaste seu dinheiro. Espero que seja da melhor forma, e não foi o caso dele. Mas até aí, está tudo justo. Mas até aí, está tudo bem. Está tudo bem, o prejuízo foi dele, foi desse filho. E aí, no versículo 18, no versículo 17, versículo 17 e 18, ele se deu conta de si, no 17, caindo em si. E essa questão aqui é muito importante, eu quero frisar bem esses dois pontos antes de chegar. Que ele caiu em si. Por que ele saiu da casa do pai? Porque ele não estava bem. Ele não estava concordando, ele era jovem. Talvez tinha sonhos de conhecer coisas fora dessa cidade, fora dessa comunidade. Ele foi honesto com o pai, pediu para ir embora. Ele não ficou lá com o pai, fingindo que estava tudo bem. Ele foi honesto, ele foi franco. Eu quero ir embora, porque eu estou bem aqui. E assim ele foi. No final dessa jornada dele, ele caiu em si. E isso é o primeiro passo para qualquer um de nós. Para perceber a situação da gente. E aí eu quero falar para vocês que esse texto ele é atemporal. E eu faço uma colocação, uma teletransportação do tempo para os nossos de hoje. E aí ele caiu em si. O primeiro passo para que a gente tenha consciência é se convencer dentro da gente.
Ainda que o outro diga, você às vezes presta atenção, mas não é o suficiente. Agora, quando você cai em si, não. Aí muda. Então, o primeiro passo é cair em si. E ele percebeu o quanto ele estava longe. Ele percebeu o quanto ele estava em desvantagem do amor do Pai. O segundo aqui, ele se levantou. Cair em si, perceber que você precisa mudar, perceber que você precisa tomar atitudes sobre aquilo que te incomoda ou aquilo que está sendo ruim. Não basta. Se levante. Pisa o pé. Vai. Tem que tomar atitude. E foi o que esse filho fez. Ele se levantou. E quando ele se levantou, e aí eu volto para o pai, porque ele não ia lembrar se o pai não fosse esse pai que nós estamos falando. Ele não ia querer voltar para o pai, mas ele se lembrou do pai porque o pai era bom. Deus é bom. Ele se lembrou do pai porque o pai era justo, amoroso, né? E ele se lembrou, vou voltar ao meu pai. E tanto é que eu chamo esse filho mais moço e atribuo ele a esse processo legal de dar direito a ele, e a gente perceber isso, é que ele reconheceu ele. Ele reconheceu eu. Ele falou assim: olha, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. E além de reconhecer o erro, ele admitiu a sua opção. Ele disse: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então olha quanto de consciência esse jovem adquiriu. E ele poderia voltar para o pai de boa, porque ele sabia que o pai era bom, não lembrando mais do que ele fez, e querer passar isso sem ter uma correção, vamos chamar assim, né? Uma correção. Não, ele foi honesto. Esse jovem, ele foi honesto. Ele disse que pecou contra os céus, pecou contra e perante o pai, e que ele não era digno de ser chamado mais filho. No versículo, isso é que tira esse jovem daquela visão mais, como eu posso dizer, mais fantasiosa. Esse jovem foi muito honesto e ele reconheceu. Além dele reconhecer, ele mesmo, ele auto se puniu. Ele falou: olha, pelo que eu fiz, de como eu tratei meu pai, pelo que eu não sou mais digno de ser filho dele. Primeiro ele falou dos céus. Antes dele falar do pai dele, ele falou dos céus. Eu peguei com os céus. Então, isso tudo, aí ele já começa a entrar numa questão que o Espírito Santo nos dias nossos, mas também nos todos sempre, eu gostaria de só fazer, fugir um pouquinho daí, lá em Romanos 8. Aí em Romanos 8, e a gente vai para Romanos capítulo 8, e lá no versículo 30, no versículo 28, 30. Isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo tem um propósito. E aí eu vou dizer a você, não que o texto está escrito isso no texto, mas eu pergunto, será que um filho
Ele voltou agora com essa lição, agora com essa nova descoberta, agora com esse amadurecimento melhor? Será que agora ele não voltou com essa lição que ele teve na vida muito mais digna? Propósito. E lá, mesmo aí no 32 e o 32 aquele que não poupou o seu próprio filho. E aí eu estou falando aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Como mão nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então isso é o Pai. Isso é o Pai. Mas não para ainda não. O Filho, depois que ele se levantou, e ele disse a ele mesmo: pequei contra os céus, pequei contra ti. Ô meu Pai, e vou pedir, já não sou mais digno de ser seu filho. Mas ele disse que ia pedir para ser com seus empregados. Porque ele sabia que os empregados lá eram fartos. Era só de pão, e só de pão vive o homem. Mas era do trato, do carinho, do conviver e viver em paz. De viver em paz. Então isso ele agora queria, ele começou a desejar. Ele começou a desejar. Eu pensei, vamos voltar lá para o final de 11, de 15 de Romanos, e já para o versículo 19. E aí ele partiu para encontrar com o Pai. Aí agora eu vou falar um pouquinho do Pai antes desse encontro. Lucas 15, versículo 19. E aí o Pai, o texto não diz qual era o dia que se viria voltar. O texto não revela se ele mandou um recado, uma carta que estava retornando para o Pai. O texto não diz. Mas o texto diz que no dia que o Pai, que esse filho voltou, assim, aí é o que eu estava falando, quando ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele mesmo disse isso. O próprio moço jovem, aquele moço que ensaiou e aprendeu todas essas lições, ele mesmo disse isso. Então esse homem que disse isso, que reconheceu, que caiu em si, e depois ele retornou para o Pai com essa decisão, é um grande moço. É um homem vitorioso, por reconhecer e ser assim. Pronto, vamos lá. E aí o texto também não diz que dia ele retornaria para o Pai. Também não diz que ele mandou recado que estava retornando. Não, o texto não diz. Mas o texto diz que o Pai estava de longe. E por que o Pai dizia isso? Nossa, uma coisa bem importante. Será que o Pai todos os dias não ia para esse ponto da estrada que ele avistava de longe para ver se o filho não estava retornando? Porque nesse dia que o filho retornou, ele estava. O texto também não diz se o Pai ia todos os dias, mas eu faço essa pergunta. Eu começo a imaginar, será que ele não ia? Mas no dia que o filho retornou, ele estava de longe. Primeiro, porque esse pai, ele não queria que o filho passasse por constrangimento. Ele estava retornando para a comunidade judaica e que tinha os anciões fiscais, essas regras civil, e iria ter que meio que aplicar a punição por essa medida que ele tomou. Mas o pai é maravilhoso.
Então ele foi para longe dessa comunidade avistar seu filho, para que ele recebesse o primeiro, sem que o filho passasse esse constrangimento. Mas irmão, mas o filho não fez tudo isso não fez tudo isso, o filho não pegou sua herança e não foi lá e gastou da sua maneira, do jeito que ele quis, e agora quebrou a cara, retornando. Mas o pai é de graça. O pai é graça. Não importa, irmão. Depois que se reconhece, depois que você se arrepende, depois que você decide, cai em si, e decide, e se levanta para o Pai é de braços abertos. O Pai é de braços abertos. O Pai, quando ele viu os filhos, a Bíblia diz que ele correu ao encontro. Correu ao encontro e abraçou o Pai, esse Pai. E ele não quis nem saber, filho, ele não deixou que o filho falasse muita coisa. Ele não deixou que o filho pedisse perdão. Ele não deixou que o filho aquieta. Você agora é meu filho. Tanto é que ele não pediu explicação, ele não perguntou por quê. Por que você fez isso? Por que você foi embora? Ele não quis saber nada disso. Ele abraçou o seu filho e o beijou. E antes que essa comunidade, antes que todas essas questões nossas fossem condenadas, o pai ordenou aos seus empregados que restituísse imediatamente, colocando a sua melhor túnica, e aí esse texto fala melhor roupa, o anel da família e ao pai dos seus pés. Ele restituiu esse filho da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E aí a gente percebe o quanto o nosso Pai é assim. E não tem constrangimento. Não se sinta culpado. Não meça as nossas atitudes com as nossas normas, essas normas cívicas. O Senhor Deus, Ele não é assim. Nós lemos que Ele nem poupou o seu filho, para que eu e você tivéssemos esse direito. Toda vez que você sentir, corra para o Pai. Cai em si. Toda vez que você quiser mudar, correr para o Pai, fique certo disso. Fique tranquilo que o Pai o abraçará e não vai perguntar nada. Que o Pai, Ele não vai te cobrar as tuas condutas. Ele vai te restituir. Ele vai falar, calma, nova criatura agora. Como diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, só para a gente dar uma lembrada. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então ele vai dizer, tudo passou, nova criatura agora. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O Pai disse isso toda vez. Não se preocupe, não se explique não. Não tem que explicar nada. O importante é que você está aqui. O importante é que você com essa consciência. Então o Pai é esse. O Pai é esse que está aqui, de longe, aguardando que a gente tome essa decisão, aguardando que a gente caia em si, aguardando que a gente corra para o Pai. De longe Ele vai nos encontrar. E isso, irmãos, é eterno. Até Jesus voltar.
E até Jesus voltar, o Pai vai ficar pronto, aguardando. Então, dessa forma, eu concluo, para não se alongar muito, senão, para não se alongar muito, mas e dizer que esse texto, desse filho que se separou, depois nós poderíamos ter entrado no que ficou em casa, e que viu aquela festa, e que não chamou o irmão de irmã, mas chamou de seu filho. Mas isso é uma outra oportunidade. Vamos nos ater nesse retorno desse filho. Vamos nos ater nessa experiência marcante que ele teve em encontrar com o pai. E o pai não cobrou nada, o pai não perguntou nada. Ele: filho, acalma, aquete, me abraça, está tudo bem. E mandou que os funcionários o instituíssem com roupas novas, anel da família e alpargas nos pés. Então, que nessa noite, nesse momento, a gente consiga perceber no Pai o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer tratar e instituir também, seja lá o que for. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. De vez em quando Deus relembra a gente isso, né? Essa palavra faz a gente lembrar que muitos de nós a gente nos retornamos. E é bom ver essa palavra porque lembra da gente. Muitas vezes, né? A gente só voltou para o Pai porque a gente também entendeu que o Pai estava esperando. Por isso que a gente está aqui. Quem não reconhece o Pai está no mundo ainda porque acha que o Pai não vai receber. Então é bom a gente lembrar essa palavra porque a gente lembrar para as pessoas que o Pai vai estar sempre lá, esperando. Amém? E a gente foi alcançado por essa graça também. Glória a Deus por isso. Que a gente sempre lembra e nunca esqueça desse Pai amoroso. Lembrando que essa palavra para um judeu foi uma afronta muito grande, né, Rogério? Muito grande. Jesus vinha a esse mundo e nos dá a graça de chamar Deus de Pai. É absurdo plural. Mas Jesus deu o direito da gente entender isso. Aí, na próxima, o irmão Joel já vai falar sobre o outro filho. Essa desgraça que eu estava vendo, né, Joel? Mas na próxima ele fala sobre o outro filho. E a gente vai entender a mente de muitos hoje. Glória a Deus! Amém. Glória a Que Deus. bom essa palavra. Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por falar com a gente de uma maneira tão maravilhosa. Como é bom a gente saber disso, que o nosso Pai é tão amoroso, quebra todas as regras, todos os protocolos, todo paradigma foi quebrado nessa história, por amor, Senhor. Por amor, quando nós reconhecemos que somos errados, que falhamos, que pecamos, quando nós reconhecemos que nós somos falhos, o Senhor vai estar sempre pronto para ser e para nos aceitar. Tanto é que o Senhor disse para a gente aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. O Senhor vai estar sempre pronto a nos perdoar. A tua misericórdia é muito maior do que o juízo. Obrigado, Senhor, por isso. Que eu sempre entenda isso. Quando eu me arrependo e deixo, nós alcançamos o perdão do Senhor. É por isso que a gente está aqui. Nós te louvamos e te agradecemos.
Oramos também nessa noite, Senhor, por cada pai que está aqui, da sabedoria, dos conselhos, das ações, da saúde, Senhor. Faça prosperar a vida dos filhos aqui, porque o sonho de qualquer pai é ver os seus filhos bem, te servir, próspero, com saúde. E nós te pedimos isso hoje, Senhor. Continua nos abençoando. Nós fazemos menção de cada pai aqui, dos mais novos, aqueles que estão aí em formação de um pai, mas que já entendeu o que é o amor de um pai. E aí a gente vai multiplicar isso bilhões de vezes mais no Senhor. Hoje nós entendemos o amor do Senhor por cada um que reconhece que é filho. Então abençoa, Senhor. O nosso pedido nessa noite dos pais é que o Senhor dá condições, sabedoria, prosperidade para criar os seus filhos no temor do Senhor, e que vai tudo bem, dá condições financeiras para que possa dar melhor ao seu filho. É o que nós te pedimos isso, em nome de Jesus. E te agradecemos por essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Cristiano. Amém. Amém. Gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão aqui e desejar aos pais que aqui estão presentes a bênção de Deus possa derramar na vida de cada um, que possa ter sabedoria de criar os seus filhos no temor do Senhor. Uma palavra mesmo diz: instrua o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele chegar na idade adulta, ele não desviar do caminho. Que vocês sejam referência na vida dos seus filhos, e que os filhos dos seus filhos também possam ver em vocês a graça de Deus. Então esse é o desejo que eu tenho para cada um de vocês, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um hoje e sempre. Quero que cada um dê um abraço do seu irmão e que a graça de Deus esteja na vida de cada um de nós. Amém. E os papais, tem a irmãzinha aqui para distribuir. Quem ganhou aqui foi Isaac. Cadê Isaac? Isaac ganhou um brinde. Amém? Glória a Deus. Pega outro, tio. Pega outro aqui. Pega outro. Jaque ganhou um presente. Quem ganhou? Quem ganhou? Christian. Legal.
Tá gravando, sai daí.